Formiga Cast, um choque de conversa sobre o melhor da cultura pop. E aí, senhoras e senhores, meninos e meninas, mais um Formiga Cast chegando, seu podcast que fala de cinema, fala de quadrinhos, fala de série, fala de literatura fantástica, tudo que orbita esse universo da cultura pop, mas com uma pegada bem diferente, bem peculiar. Se você conheceu Formiga Elétrica agora, a gente convida você a conferir esse conteúdo até o final. Se você gostar, por gentileza, aperta aí o seguir no Spotify ou no seu agregador de podcasts preferido. Se você está vendo pelo YouTube também, dá um like, se inscreve no canal também, não esqueça de ativar o sininho, tudo aquilo que todos os canais pedem, e procura a gente também no Instagram, que é @formiga.elétrica. A gente também está no X, está no Blue Sky e tal, e fica à vontade para interagir conosco. E dados esses avisos, a gente pode partir direto para o tema, que foi um tema que até assustou um pouco o Rafael quando eu falei, que ele se impressionou quando eu falei, o tema é isso, aparece aqui para gravar a tal hora, cara. E assim, para impressioná-lo, é difícil, né? Então, mas a gente tá aqui justamente para isso, para ir além. E a gente vai falar de transhumanismo na cultura pop, esse conceito que existe desde lá do comecinho do século XX, que envolve os aprimoramentos do ser humano, seja ele de natureza cibernética, seja ele de natureza psicológica. Tem um monte de coisa para a gente abrir aqui. É um assunto que não se esgota nos super-heróis, tem muita coisa na ficção científica, tem muita coisa na literatura. É um tópico que conversa bastante com outros episódios que nós tivemos aqui. A gente vai citá-los aqui ao longo do caminho, mas sem mais delongas, eu me apresento aqui, Daniel Fontana, juntamente com ele, que abriu mão do seu aprimoramento, que era a sua cabeleira, Gustavo Cláudio Rodrigues. Pois é, eu abri mão de algumas coisas quando era mais jovem, mas agora na tenridade vou falar que eu aceitaria algumas modificações, viu? E ele, que é aprimorado para falar de filosofia, Rafael Ranieri. Quando a gente vai chegando nos 40, o único aprimoramento que a gente queria era uma coluna nova mesmo, né? Mas aí o problema é o teu tamanho, né, cara? Aí não tem... Também. Vai ter que ir no atacado, né, Rafael? Pegar implante por atacado. Bom, conforme já ficou meio claro no resuminho aí da entrada, transhumanismo é um negócio que abarca muitas outras coisas do que inicialmente parece. As pessoas vão pensar, em primeiro lugar, nas histórias de temática cyberpunk, porque tem esse lance do membro biônico, tem todo esse tipo de aprimoramento de natureza cibernética, só que o buraco é muito mais embaixo, né? Se a gente pensar que, por exemplo, lá na literatura pulp, a gente poderia colocar não só o Doc Savage na casinha do transhumanismo, como também poderia colocar o Sombra a partir do momento que é falado que ele aprendeu disciplinas desconhecidas no Tibete e por aí vai, né? Tudo isso é muito fascinante da gente investigar dentro da cultura pop, porque é uma preocupação bastante humana, porque, afinal de contas, a cultura pop, a cultura em geral, ela vai se aproveitar do imaginário das pessoas. E isso realmente é um assunto que dá muito pano para manga. E eu vou, inclusive, aproveitar essa minha abertura, esse meu preâmbulo. Eu sempre gosto de preparar as coisas assim, deixá-las bem claras no começo e deixar um material de apoio aqui para nós. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me permitir ler algo escrito por um cara que vocês conhecem bem. Tá, eu vou me permitir bancar o cuzão. Eu vou ler aquilo que eu escrevi num texto do livro Heróis Pulp, tá? Então eu vou me autorreferenciar aqui. Me desculpem, porque não deu tempo de pegar e reescrever isso, fazer uma pauta para este episódio. Então o livro já estava aqui na estante, eu puxei e falei, não, é aqui mesmo, cara, acabou.
Vou homenagear esse intelecto incomparável, essa personalidade única, este ser, né, de destaque. Fazer o quê, né? A gente tem que aprender com certos críticos de cinema brasileiros aí, né, cara? Que se autovalorizam até demais. Mas vamos lá. Começando aqui, tá? É o texto no livro Heróis Pulp sobre o livro Gladiator, que é o livro que consta entre as inspirações para o Superman. Então, pegando o trecho que nos interessa aqui. Antes dos projetos insanos de eugenia da Alemanha nazista, que escancararam para o mundo os problemas morais do conceito, a Inglaterra foi palco dos primeiros passos do transhumanismo, movimento que defende aprimoramentos científicos de qualquer natureza para que nossa espécie transcenda sua condição, que encontra raízes no cosmismo russo, este com forte fundo esotérico. Tudo isso ligado ao prolongamento da vida, tema presente no inconsciente coletivo desde sempre, tanto quanto uma melhora geral significativa das capacidades físicas. Nada surpreendente que este seja o ponto de partida para diversas histórias de ficção científica e um estofo para inúmeros super-heróis dos quadrinhos desde 1938. O termo transhumanismo só seria de fato utilizado por Julian Huxley em 1957, estabelecendo de vez uma linha de pensamento para o cientista britânico e marxista J.B.S. Haldane, publicando em 1923 o livro Daedalus, or Science and the Future. O mito grego de Dédalo é o veículo para a explanação de Haldane como entusiasta da ciência e enfatizando a biologia, mas com espaço para ceticismo sobre as boas intenções de cientistas em geral. Nas palavras de Haldane, o químico ou físico inventor é sempre um Prometeu. Não existe grande invenção, do fogo até voar, que não tenha sido alardeada como um insulto a qualquer deus. Mas se toda invenção física ou química é uma blasfêmia, toda invenção biológica é uma perversão. Dificilmente existe alguma que, em um primeiro contato com um representante de qualquer nação que não tenha ouvido falar de sua existência antes, não pareceria a ele indecente ou antinatural. Essa é uma tradução nossa mesmo. E, enfim, isso dentro de um texto sobre Gladiator, obviamente que estava aludindo ao fato de que as pessoas estavam comentando isso, e isso meio que faz parte da origem do livro, evidentemente. E nós temos também, aliás, é bom citar que o Julian Huxley, aqui do título, é irmão do Aldous Huxley, o cara que escreveu o Admirável Mundo Novo, e isso abre inúmeras possibilidades para a gente discutir aqui, considerando também que essa ideia da transcendência da condição humana tem registros muito mais antigos do que as coisas que a gente pode comentar aqui, considerando a formação da cultura pop, porque a gente pode puxar isso até para a epopeia de Gilgamesh, a fonte da juventude, Elixir da vida. Então é uma preocupação que desde sempre, desde o momento em que o ser humano começa a pensar na sua condição, ele também começa a produzir conteúdo relacionado com a ultrapassagem da sua própria condição natural, né? Tem ramificações por toda a nossa biblioteca de episódios aqui. Quando nós fizemos o episódio dos 200 anos de Frankenstein, eu não me lembro exatamente qual era o título da matéria, mas era uma empresa falando de prolongamento da vida, tá? E o título, a headline da matéria era, não lembro o nome da empresa, a empresa X pretende enganar a morte. Era algo assim. A gente usou aquilo para dizer que Frankenstein também continuava atual naquele momento por conta dessas preocupações. E Frankenstein a gente também pode trazer aqui para o campo do transhumanismo justamente por conta da questão da ética científica. E levando isso para os super-heróis, a gente precisa lembrar que o Superman da Era de Ouro, muito antes das explicações para os poderes, que, sabe, o corpo é uma bateria solar por causa do sol amarelo e tudo mais, por causa da gravidade, a explicação dada no Superman original era que Krypton era uma sociedade em que seus habitantes haviam transcendido todos os limites físicos e todos eram
super-humanos. Enfim, então você só tirou uma criança de um contexto onde ela seria alguma coisa normal, comum, e traz para a Terra onde ela se torna uma maravilha. Eu acho que aqui a gente pode, sei lá, pirar em 1000 coisas, né? Nós também falamos sobre o super-humanos na literatura, isso não faz muito tempo, tem inúmeros exemplos ali, mas vamos lá, vamos pirar agora, além da literatura, trazendo quadrinhos, trazendo cinema e vendo tudo que a gente pode falar, não só dentro da cultura pop, é claro que é nosso objeto de interesse direto aqui, mas também falar de certos impactos psicossociais que o próprio termo causa na sociedade. Afinal de contas, você tem filósofos que discorrem a respeito disso, né? O Nick Bostrom é um deles que advoga a favor do transhumanismo, porque, segundo ele, seguir a natureza é algo não necessariamente bom, porque a natureza, coisas como a demência, por exemplo, e a decrepitude fazem parte da natureza, né? Então, se é possível... Assim como faz parte da natureza o ser humano morrer com 40 anos, né? Sim, exatamente. Sem chegar no nível da demência. Então, mas aí a gente entra, aí voltando pra ficção, cultura pop, aí a gente entra em Gattaca, né? Até que ponto isso pode ser empregado em larga escala, tornando-se acessível para uma população, né? Então é um treco bastante complicado. Em 2016, se eu não me engano, eu tinha feito uma resenha, quando a gente publicava a resenha em texto, de um livro chamado Homem-Máquina, que tinha saído aqui pela Intrínseca, mas eu não lembro quem era o escritor. Deixa eu só consultar aqui rapidinho. Max Berry. O Homem-Máquina do Max Berry. É um livro que é raso nas suas resoluções, tal. Ele tem uma premissa bacana, mas ele fala exatamente sobre isso, né? Até que ponto, sabe, você pode ir substituindo as partes do seu corpo em troca de uma melhoria, mas até onde... Aí a gente entra de novo no paradoxo, né? Que tá sempre aparecendo aqui, o paradoxo do navio de Teseu, né? Até que ponto, né? Sua identidade, sua humanidade é preservada. Aí, e sei lá, 1000 implicações aí que a gente até se perde falando numa frase só sobre esse assunto. A nossa mente já começa a ir para vários lados, né? Então, agora eu já falei demais, vou deixar para vocês seguirem aí. Só antes do Rafa começar, só colocar que assim, é um assunto que ele pode ser muito abrangente, né? Ou melhor, pode ser não, ele é um assunto muito abrangente, porque você entra na definição, ok, transhumanismo, a partir daí você já está falando que você está dando uma condição aquém daquela que seria natural ao ser humano. Não, aquém não, além, né? Além, isso, né? Isso, além, perdão. Mas exatamente qual que é esse limiar, né? Porque, por exemplo, agora eu estou gravando com vocês, estou na frente da tela de um computador e eu estou usando óculos, por exemplo. Nós podemos considerar que o óculos, ele faz parte de um movimento transhumano. Por quê? Porque imagina que eu estivesse na selva, sei lá, estivesse em um ambiente mais hostil, sem um óculos, uma outra pessoa, um outro humano que estivesse do meu lado, que, enfim, tem a visão perfeita, não tem nenhum problema de visão, ele teria uma leve vantagem com relação a mim nesse ambiente hostil, né? Eu só estou no mesmo patamar que essa outra pessoa agora. Por quê? Porque eu estou com um aparelho tecnológico e a gente sabe aqui que tecnologia não é só coisa eletrônica nem nada, né? Tipo, tecnologia pode ser uma roda que seja. Então a partir daí, isso daí já está me aprimorando, né? Está pegando a minha condição humana e está colocando um a mais, né? Está colocando um feature, um DLC, né? Aí, né? Uma nova skin, né? Para quem é dos games aí. Mas até aí tudo bem, né? A gente está falando de coisa simples, né? Mas acho que é legal para trazer para o nosso papo inúmeras coisas e, assim, como acho que vai ser bacana a gente focar em como algumas obras, é claro, vai ser impossível a gente citar
todas as obras que trabalham com transhumanismo, porque são inúmeras, né? É um assunto muito abrangente, tem muitas obras sobre, mas acho que tem algumas que a gente pode pincelar para citar pontos específicos. Mas antes, embora o Daniel já tenha trago uma definição, eu quero trazer uma outra definição, e não porque ela é melhor do que a que o Daniel trouxe, mas é porque no final eu vou falar a fonte dessa definição, que ela é muito mais interessante do que a definição em si, acho que pode agregar ao nosso papo, tá? Bom, de acordo com essa fonte, ela coloca assim: o transhumanismo é um movimento multidisciplinar que estuda como a tecnologia é capaz de fundir o corpo e a mente humana, permitindo ao ser humano transcender diante das limitações atuais. Os transhumanistas buscam aprimorar as habilidades humanas, prolongar a expectativa de vida e moldar o próprio caminho evolutivo, superando as restrições biológicas e aumentando as capacidades físicas e intelectuais, levando a uma nova era do potencial humano. O movimento defende a utilização de tecnologias avançadas para aprimorar as capacidades humanas. Assim, consegue explorar diversas possibilidades, como engenharia genética, inteligência artificial, nanotecnologia e muito mais. Embora muitas vezes desencadeie debates e considerações éticas, o transhumanismo oferece uma visão convincente de um mundo onde a humanidade alcança novas fronteiras de existência. Bom, aí eles... aí tem mais umas partes aí no texto, tá falando de interface neural, tal, tudo mais, tal. E tem um parágrafo que fala uma coisa que talvez seja uma das mais importantes quando a gente coloca o tema ética e sociedade no jogo, que é o seguinte: é crucial ter diálogos contínuos e estabelecer estruturas éticas para navegar nas questões complexas e garantir que os benefícios do transhumanismo sejam compartilhados de forma equitativa. Os críticos argumentam que buscar melhorias poderia exacerbar as desigualdades sociais, criando uma divisão entre aqueles que podem arcar com melhorias e aqueles que não podem. Além disso, também surgem questões sobre a preservação da identidade individual, perda potencial de privacidade e consequências imprevistas de mexer em nossa biologia. Perfeito. É bem interessante, né, tudo isso que coloca o texto, mas eu quero novamente, como eu reforcei no início, falar a fonte que eu peguei esse texto, que é da Forbes. Então, assim, é muito curioso que eles colocam um texto, é um texto curtinho, né, sobre transhumanismo, e lá no final eles colocam uma preocupação ética que, por ironia do destino, é a última coisa que todo mundo que sai em matéria da Forbes vai pensar, né? Uhum. Manda aí, Rafa, sua breve introdução e daí a gente já parte a ver na cultura pop. Na verdade, eu acho que esse gancho que você me deu, cara, ele não é nem um pouco aleatório. Eu acho muito sintomático que essa menção que você encontrou de transhumanismo, ela saia em algo como a Forbes, porque quando o Daniel me falou ontem sobre essa coisa do transhumanismo, eu fiquei, assim, de fato meio chocado. Falei, caralho, que puta tema bacana. Inclusive porque recentemente eu revisitei um texto por influência de um amigo que trabalha com a área de ecologia, de gestão ambiental. Eu revisitei um texto que eu gosto muito e que ele estava lendo, a gente acabou debatendo, que é o Manifesto Ciborgue, da Donna Haraway. E, assim, ele já tem... Bom, ele tem exatamente 40 anos, porque, veja você, ele foi publicado no ano em que eu nasci, olha só, 1985. Então, assim, você vê por isso que esse tema de uma relação não necessariamente saudável e uma análise político-social da implicação da tecnologia sobre a sociedade, ela não é recente, né? Esse debate ele já se estende há muito tempo. Também porque a ficção científica durante o século XX fez um senhor trabalho de propor tanto assim, as maravilhas de a gente conseguir transcender as limitações do corpo humano, quanto fatalmente a gente extrapolar os limites éticos dessas possibilidades para
benefícios de alguns para benefícios de determinadas instituições, e aqui eu quero dizer muitas vezes militares e políticas, etc, etc. E eu não acho nem um pouco assim, eu acho muito sintomático que você tenha encontrado esse tópico justamente numa Forbes da vida, pouquíssimo tempo depois em que o nosso Lex Luthor da vida real, o Elon Musk, anunciou que ele estava fazendo avanços com o seu experimento do Neuralink. É claro, a gente pode até debater isso durante o programa. Sim, eu como filósofo, eu particularmente acho exagerada a preocupação que muitas pessoas têm de nós estarmos próximos da singularidade, o que, assim, representaria uma mudança na balança de poder de nós como espécie no mundo também, e ia mudar também completamente a nossa perspectiva sobre o transhumanismo, porque a partir do momento que você cria máquinas conscientes, a própria consciência humana é colocada em xeque, né? E assim, experimentos como o Neuralink demonstram uma intenção clara, explícita, declarada por parte de algumas pessoas de avançar nesse processo. O que é que nesse exato instante nos protege da ambição e da completa falta de bom senso ético ou bondade no coração dessa criatura Musk? O fato de que para você reproduzir alguma coisa, você precisa saber como ela funciona. E nós não sabemos como a mente humana funciona. Claro, nós temos avanços consideráveis no campo da neurologia e da neurociência durante o século XX e XXI. A gente sabe, obviamente, muito mais agora do que a gente sabia em 1925. A gente tem tecnologias que, para quem vivia em 1925, hoje parece ficção científica, né? Relembrando aquela velha citação do Arthur C. Clarke, da magia e da ciência. Mas, assim, o fato é que nós não sabemos como a mente funciona. Até por isso, o Guga até citou, ele fez uma brincadeira, né, sobre a questão da demência, dessas doenças neurodegenerativas. Por que a gente ainda sofre vastamente com isso? Porque a gente não faz ideia de como pará-las. E a gente não faz ideia de como pará-las porque a gente não tem ideia de como a estrutura cerebral realmente funciona. E se a gente não sabe como a estrutura cerebral funciona, a gente não sabe exatamente como a mente se manifesta nela. E por isso a gente não está nem próximo de uma singularidade, o que limita de muitas formas os limites éticos mais problemáticos do transhumanismo, que são aqueles que mexem com a mente, né? Porque assim, gente, o Daniel até citou o exemplo muito bem colocado do Gattaca. Assim, o maior pesadelo do transhumanismo, porque assim, você pode até argumentar que um transplante de coração para um coração artificial já é uma iniciativa transhumanista. Você, por exemplo, ter membros prostéticos que já obedecem a impulsos neurais é uma iniciativa transhumanista. E são coisas médicas, assim, coisas que visam você facilitar, tornar mais confortáveis as vidas de pessoas que sofreram com algum tipo de limitação, etc, etc. O transhumanismo, como os dois bem colocaram na sua apresentação, ele pode ser usado como uma iniciativa da ciência para compensar certas deficiências que o ser humano possui e que nós temos a inteligência para resolver. Porque o ser humano, e aí, citando uma fila de filósofos, você pode escolher qual você quiser nesse sentido, o ser humano não é natural. Tá? Esse é um ponto que tem que ficar claro para qualquer um que vai falar sobre transhumanismo, porque existem aquelas pessoas que, quando falam desse tipo de coisa, especialmente aquelas mais conectadas a um falso reducionismo biológico ou a um certo deslumbramento com uma prevalecência da ética natural sobre a existência artificial humana, isso não existe. O ser humano não é natural. Nós não vivemos uma vida natural. Tô quase esperando o Rafa falar fake neri. Deus me perdoe. Fake neri! Nós somos todos fake neres, velho. Nós somos todos fake neres. Nós condicionamos a nossa existência, a nossa relação com a tecnologia e com a ciência. Não existe ser humano sem tecnologia e sem ciência. Lembrando que aqui eu estou usando o sentido estrito da palavra, gente. A palavra tecne, ela não se refere somente ao laptop de R$5.000 que vocês estão usando ou ao celular que vocês estão usando para ouvir esse podcast. Ela se refere ao momento em que um ser humano usou uma pedra para lascar outra e criar uma machadinha e criar um equipamento. Isso é tecnologia. Então, a existência humana, ela é condicionada à sua relação com a tecnologia e com a ciência. A questão é que
o que o século XX nos ensinou, e a era atômica, assim, deixou isso assinado por extenso, explícito para todo mundo, é que nós não estamos preparados, nem remotamente, para lidar com certos aspectos da ciência e da tecnologia, especialmente quando eles estão submissos a interesses políticos ou a um desprezo ético específico. E quando a gente pensa num sujeito como, por exemplo, Elon Musk investindo em um Neuralink, e a gente debate transhumanismo nesse sentido, a gente fatalmente, eu não sei se foi o Daniel ou o Gustavo que levantaram essa bola, mas a gente fatalmente vai cair numa vala ética em que a gente vai perguntar, o Gustavo até falou, né, ele encontrou isso na Forbes. Por que eu achei isso interessante? Porque, né, é o grande panfleto do Capital. Em que universo vocês acham que essa iniciativa transhumanista de um cara como Elon Musk não vai ser usada no sentido do mais puro suquinho de distopia para fazer seres humanos permanecerem conectados o tempo todo, receberem um fluxo de informação coordenado e determinado por pessoas dentro de posições de poder e, além disso, tornar as pessoas aquelas ferramentas industriais que os grandes capitães de indústria sempre desejaram que elas fossem. Tudo que a gente ouve, por exemplo, do ritmo de produção que as grandes indústrias possuem hoje, envolve a exploração da mão de obra. Né? Inclusive, um dos grandes amiguinhos do Elon Musk, o Jeff Bezos, é o grande exemplo disso. E você pode ter certeza que a partir do momento em que esse cara viu o que o Musk está pensando sobre o Neuralink, ele colou na dele e falou, irmãozinho, vai fundo, se precisar de um troco, eu também dou. Porque você imagina que mágico para o dono da Amazon você poder fazer uma compra no piscar de olhos e você ter pessoas que não precisam dormir. Porque, e eu não estou falando isso aleatoriamente, tá, gente? Isso é uma outra iniciativa que alguém pipocou no ano passado, é que eu não achei a fonte. Eu queria ter achado a fonte, mas enfim, a gente acabou caindo no debate muito rápido, mas é um grupo de pessoas, cientistas, não sei quem, ventilando a possibilidade de as pessoas coordenarem os seus sonhos para permanecerem num estado semi-desperto e assim conseguirem até mesmo trabalhar enquanto elas dormem. Esse é o transhumanismo que o mundo sob o capital quer. E não existe você falar de iniciativa transhumanista, não existe você falar de avanço científico sem você falar do contexto social, político e econômico no qual esse transhumanismo está inserido. Então, quando a gente fala de ficção científica transhumanista, sim, a gente tem muito de, por exemplo, super-heróis e o deslumbramento do melhoramento humano que a tecnologia pode provocar, mas quando a gente traz o humanismo para a realidade, o que a gente vê é, de novo, o mais puro suquinho de distopia de seres humanos sendo transformados em máquinas, não para atingir um estado de durabilidade e de consciência, tipo um homem bicentenário, mas sim para ser transformado numa máquina que não precisa dormir, que não precisa pensar e consegue consumir tanto quanto o capital pode imaginar que uma pessoa pode consumir. Mas se for o Homem Bicentenário do Robin Williams, eu acho tão ruim quanto a outra versão, tá? Deixa eu só fazer uma delimitação aqui rapidinho, porque assim, a gente era bem capaz da gente tipo, começar a seguir nesse trilho e acabar deixando isso pra lá. Existe, assim, o Gustavo observou que existe uma abrangência enorme naquilo que a gente está falando aqui, né? Não teria como a gente abarcar absolutamente tudo, mas é preciso a gente, primeiro, falar que existe uma diferença entre transhumanismo e pós-humanismo, tá? Quando a gente fala de pós-humanismo, e aí a gente vai trazer um outro pensador, que além de ser cineasta, roteirista, o cara é um pensador, não há a menor dúvida, David Cronenberg. Né? As obras dele elas não falam de transhumanismo, elas falam de pós-humanismo, né? Que é um negócio que a gente pode colocar na categoria de adereços pessoais, que hoje é incrível, né? Que nós temos 3 pessoas aqui que tem a lataria ainda original de fábrica, porque a gente não tem tatuagem, né? Mas o Isso próprio... porque você não me acompanhou nas minhas últimas férias. Eu tô zoando. Eu ia ficar surpreso. Eu pensei que ele ia falar isso porque você ainda não me viu pelado, né? Ainda bem que não foi isso que ele falou, né? Mas tudo bem. Mas você já me viu, então não é isso.
Mas enfim, a gente precisa fazer essa diferenciação. Agora, por outro lado, uma coisa tão simples quanto fazer uma tatuagem que entra nessa questão pós-humanista, né? Até um adereço pessoal, tipo, se colocar um piercing, um brinco e tal. Então, ou seja, não é um negócio novo, obviamente, né? Mas agora é muito mais fácil você encontrar pessoas tatuadas, então virou uma tendência. A gente se destaca por não ter tatuagem, essa é a verdade. Mas por outro lado, junto com essa evolução, a gente tem o fato de que todo mundo carrega um smartphone no bolso, cara. Aí, apesar de não ser algo que está incorporado no nosso corpo ainda, né? Porque até mesmo a iniciativa do Google Glass que não deu certo era para elevar isso para um outro patamar, né? Essa questão a bugiganga eletrônica que a gente está sempre carregando, que, tal qual um óculos, também nos dá vantagens em relação a quem não tem, né? A gente consegue chegar nos lugares mais rápido, a gente consegue, sabe, acessar o mapa, a gente tem um monte de coisas ali, né? E o que o Rafael falou, cara, já citando as obras, né? Eu fiz a resenha de um gibi até meio velho do Rick Remender, que a Darkseid lançou em 2019, que é o Tokyo Ghost. O que ele falou de força de trabalho alienada por conta do uso de tecnologia é o que tá já numa HQ que já tem 10 anos aí, cara, e permanece mais atual do que nunca. Isso é realmente um negócio assustador. E vou trazer mais uma cutucada, mais uma preocupação, porque assim, de tudo que a gente pode citar aqui, desde Robocop, Ghost in the Shell, sabe, o limite ético e até tétrico da desumanização de força de trabalho que a gente pode citar aqui, estava presente, muito mais presente na cultura pop dos anos 80 e 90, enquanto um conceito como o Neuralink ainda era visto como ficção científica. Hoje que o Neuralink é um negócio que está todo mundo falando, o Elon Musk está sempre ali batendo nessa tecla e eles estão procurando formas de fazer com que isso aconteça, o que você tem na ficção é a ideia de super-herói, que é o transhumanismo mais pueril. Então, essa inversão, ela serve muito para nossa discussão aqui também, né? Sim. E, nossa, de novo, né? Tem tanta coisa para a gente falar, só para deixar mais claro ainda essa questão que a gente fala da questão ética, tal, que o Rafa pontuou. Porque quando você pega pessoas um pouco mais entusiastas de tecnologia tal, todo mundo brilha aos olhos, né, quando vê esses avanços, porque de fato muitas coisas são incríveis, né, e muitas coisas ajudam muitas pessoas, né. Eu lembro aquele cara lá, o Neil Harbisson, que ele nasceu com uma condição, eu não vou lembrar o nome da condição dele. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui a condição dele. Acromatopsia, que é uma síndrome rara que só deixa a pessoa enxergar em tons de cinza, né? E esse cara é meio famoso, né? O nome dele não é tão famoso, mas assim, é aquele cara que tem antena na cabeça, que ele vai em várias convenções, tal, tudo mais. Fala, né? Sim. O ciborgue da vida real, tal. Ele tem essa anteninha que essa antena faz? Ela reconhece as cores em volta e manda algumas vibrações no crânio dele, né? Então ele enxerga muito, entre aspas, as cores através das diferentes vibrações que essa anteninha faz quando ela vai interpretar alguma cor que está ao redor dele. Pô, é super bacana, né, pra esse cara isso. Pessoas com aparelho auditivo, tudo mais. O próprio Stephen Hawking, né, que teve esquizofrenia lateral amiotrófica e ele, através da tecnologia, ele conseguiu... Não, esquizofrenia não, cara. Esclerose, desculpa. Isso eu que tô com esquizofrenia. Cara. A esclerose lateral amiotrófica. E daí a tecnologia, ajudou o cara a continuar publicando seus trabalhos, tal, se comunicar, enfim, né, ter uma vida muito mais longeva do que seria se ele não tivesse essas condições, né? Mas aí entra aquele negócio, né? A sociedade, ela se configurou de tal forma que os grandes produtores de novas tecnologias, os grandes inventores, e quando eu digo grandes inventores não são mentes geniais, eu digo CNPJs, por assim dizer, que inventam novas coisas e tal, é tudo empresa privada.
né? Você não tem... Até os próprios Estados Unidos, você pega a NASA, né? Todo mundo fala, nossa, agora a NASA vai vir pesquisar o brasileiro, tal, não sei o que, tal. Só que assim, a NASA, a boa parte das missões dela, se não todas, aí eu teria que pesquisar mais a fundo, mas elas fazem parcerias público-privadas, né? Então, assim, você não tem hoje um governo que consiga financiar de cabo a rabo uma nova tecnologia, tudo mais. E pior ainda, né? Essa tecnologia também não é distribuída pela população. Então, teve um avanço aqui que a gente tem um novo aparelho que vai, se a pessoa implanta nela mesma, acaba com a cegueira, ou faz a pessoa voltar a ouvir totalmente. Enfim, qualquer modificação dessa, com certeza, vai vir da iniciativa privada. E se você tem um sistema político que não priorize a população como um todo, aí, obviamente, esse tipo de avanço vai estar fechado em determinadas classes sociais, né? Determinadas elites financeiras. Se a gente pega o Brasil, infelizmente, de décadas, e não são nem anos, décadas, o Brasil vem tendo um desmonte na área de ciência e tecnologia. Você tem pesquisadores e pesquisadoras brasileiros que são feras, que para eles conseguirem concluir seus trabalhos, suas pesquisas, eles acabam indo para fora, né? O Brasil exporta muito mais intelectuais do que importa, porque aqui, infelizmente, você não tem a quantidade de verba. Mas é o que acontece, aí você pega países que têm essa verba, como Estados Unidos, na parte, por exemplo, de saúde pública, você não tem um SUS. Então, qualquer avanço desse tipo vai estar muito restrito a determinadas camadas da sociedade, né? Então, por isso que, assim, a gente tem, como o Rafa bem colocou, tem que tomar muito cuidado quando a gente salta aos olhos. É claro, tecnologicamente, intelectualmente, são avanços incríveis. Mas e com relação à sociedade? E tem outra questão que não tem como. Entra o capitalismo, ou, de acordo com o seu nome verdadeiro, o capitalismo, que qual que é o problema? O foco dessas invenções, às vezes, não estão necessariamente em aprimorar o ser humano. Às vezes estão em fazer quase que literalmente uma substituição ou uma... Eu não sei se existe uma palavra certa para aquilo que eu quero descrever, mas assim, uma facilidade que torna o ser humano tanto inútil quanto emburrece ele. Em que sentido? E agora vamos entrar de fato no tema do episódio, que é falar do transhumanismo na cultura pop, falar de uma obra, aqui no caso literária, mas eu acho que ela vai abrir as portas para a gente falar do audiovisual também, enfim. Tem um conto do Asimov chamado Sensação de Poder, conto aí do final da década de 50. Esse conto, se não me engano, está na compilação Sonhos de Robô, tá? Se não me engano, mas talvez tenha aí em outras compilações, tá? Mas o que esse conto fala? Ele está num futuro, né? Um futuro bem distante, só que é um futuro onde toda a humanidade dependia de computador para fazer tudo, inclusive cálculos. Só que daí o que acontece? Como está muito adiante no futuro, ninguém mais sabe fazer cálculo. Só um computador. Só tem um cara, um técnico, que ele aprende a fazer contas manualmente. E o que acontece? Graças a esse cara, a população desse cara tem uma vantagem em uma guerra que acabou sendo travada. Por quê? Porque como esse cara era o único que sabia fazer conta manual, eu não vou lembrar exatamente detalhes do conto, mas eu sei que tem algum momento que o pessoal não consegue mais usar computador. Eu não sei se foi um pulso eletromagnético, enfim, esse detalhe, infelizmente eu não vou me lembrar. Mas aí todo mundo que dependia dessa tecnologia ficou meio sem ter como guerrear, porque não conseguia mandar uma bala de canhão, porque não conseguia fazer o cálculo de qual deveria ser a intensidade, a altura, o ângulo, tudo mais. E esse cara fez a galera ganhar a guerra, porque ele conseguia fazer cálculo. E daí eu penso hoje, né? Poxa, hoje em dia, quando eu vou escrever alguma coisa à mão, por exemplo, anotar alguma coisa de alguma gravação, ou escrever alguma coisa junto com meu filho para ele ver a forma da letra, tal,
nossa, assim, eu não consigo mais fazer uma frase que a letra esteja boa, porque eu me acostumei tanto a escrever no computador que a habilidade de escrita mesmo, nossa, assim, eu não vou conseguir fazer 5 páginas sem cansar a mão e sem a letra começar a ficar ridiculamente feia. Porque é uma habilidade que a gente acabou perdendo ao longo do tempo. Agora com o ChatGPT, esse tipo de coisa, inteligência artificial, vamos extrapolar isso para um futuro que não é nem um futuro médio, é um futuro próximo. Poxa, qual vai ser o lugar do ser humano? E daí o que acontece? Por conta do meu trabalho, eu acabo acompanhando várias palestras aí de novas tecnologias, tal, tudo mais, e fala-se muito da inteligência artificial. E muitos palestrantes equivocados falam: ninguém precisa ficar com medo da inteligência artificial. Você não vai perder seu emprego para a inteligência artificial, você vai perder seu emprego para alguém que sabe utilizar a inteligência artificial. É sempre esse clichê. O cara só esquece de falar que uma pessoa que usa inteligência artificial pega a vaga de 5, 10, 20, 100 pessoas aí. Mesmo que elas saibam usar a inteligência artificial, porque daí o cara vai acabar indo no mais barato, porque é fácil utilizar a inteligência artificial, na verdade. Mas qual que é o problema? O problema e quando a inteligência artificial não precisar de alguém que saiba usar a inteligência artificial? E eu vou pegar o exemplo mais babaca possível. Hoje em dia, ninguém lê post de rede social, é muito difícil, a pessoa vê lá a imagem e já segue, né? Dificilmente a pessoa abre a legenda lá para ler todo o conteúdo e tal. Muita empresa usa ChatGPT para escrever esses textos, para escrever descrição de YouTube e tal, e eu entendo perfeitamente, porque é uma coisa que ninguém vai ler, é complicado você pagar alguém para colocar e fazer isso. Financeiramente não tem retorno. Ok. Só que daí você está criando uma produção que ninguém vai ler, e isso, obviamente, daqui a pouco vai extrapolar para produção de vídeo, produção de imagem, como a gente está vendo, substituição de ator, de voz. A gente tem várias redes de telejornal, de comunicação, que estão fazendo matérias, aquelas matérias que só tem imagem e a voz do repórter, que a voz, na verdade, não é do repórter, a voz agora é de inteligência artificial. E já vai ser a inteligência artificial criando esses textos e tal. Então, assim, vamos extrapolar isso um pouquinho para frente. Até onde vai? E por que eu gosto de falar desse conto do Asimov aqui? Porque aqui, no caso, embora ele não esteja falando de um transhumanismo de implante e tal, tudo mais, ele está falando do que o Daniel comentou agora atrás, que é um wearable, né? A pessoa estar de posse de algum aparelho que amplifique as suas capacidades, né? Seja para saber um caminho, porque agora, por exemplo, se me bota sem GPS no meio de São Paulo, eu vou ter muita dificuldade para ir em lugares que não sejam meus lugares de rotina, né? Então, assim, é uma coisa que se eu perder essa minha transhumanidade, eu vou ficar perdido. E se eu Cara, você não se perde pensando assim, como é que taxista se virava, né? Não... Exato. E assim, o pior, mas é fácil, você sai perguntando para as pessoas. Tá bom, mas aí eu vou perguntar para a pessoa vai ter que estar com o celular no GPS para me responder, senão eu duvido que ela saiba também. É que um monte de gente, assim, andava com o guia de São Paulo no carro, sim, né? Sim, tem essa. Mas aí tem aquela questão, então assim, esse conto do Asimov eu acho muito legal, por quê? Porque o transhumanismo que ele trata nesse conto foi um transhumanismo que facilitou a vida do humano? Sim, facilitou a vida do ser humano. Entretanto, ao mesmo tempo, diminuiu a capacidade intelectual desse ser humano. Então, assim, ao mesmo tempo que amplia um aspecto, também o diminui, né? E eu já falei bastante, já vou passar a palavra para vocês, mas só para a gente entrar numa obra mais pop ainda, embora não tanto, porque também é da literatura, o Android Sonho com Ovelhas Elétricas, do padroeiro aqui do site, do Philip K. Dick, isso na adaptação do Ridley Scott não tem, mas no livro é simplesmente excelente essa parte, é bem no comecinho do livro, onde tem a mulher do Deckard, ela acorda e ela regula a emoção que ela quer sentir através de uma máquina, né?
aí eu fico pensando, poxa, hoje em dia você tem vários medicamentos, né? E por falar desses medicamentos, em nenhum momento eu tô falando aqui que sou contra esses medicamentos, nem nada. É uma realidade, tem pessoas que precisam passar por um psiquiatra para ele receitar medicamentos, tal. Porém, tem muitas pessoas que não têm nenhuma condição neurológica que justifique o uso desses medicamentos, mas mesmo assim a pessoa pega. Né? Então tem gente sem depressão que toma antidepressivo, enfim, tem gente que não precisa de estimulante e toma estimulante, né? Poxa, a quantidade de gente que toma remédio de pessoas com TDAH, mas essa pessoa não é diagnosticada com TDAH e toma para ter mais foco, tudo mais, isso é super perigoso, porque a pessoa fica dependente disso. E se a pessoa corta esse remédio, esse tipo de coisa, depois que ficar dependente, ela perde muito a capacidade de autorregulação. Então, ao mesmo tempo que você tem um transhumanismo que ajuda a humanidade a avançar em determinado aspecto, em outro aspecto pode ter uma regressão, né? E esse é um dos aspectos mais interessantes que eu acho quando alguma obra trabalha esse transhumanismo, né? Quando a própria a humanidade, no intuito, no desejo, na ânsia de avançar, ao mesmo tempo, ela tem uma regressão, de certa forma, né? Esse último aspecto que você tocou, ele é para mim o beabá do transhumanismo, porque uma das grandes preocupações do transhumanismo, e o Daniel até citou isso bem na apresentação dele, e eu mesmo, se ele não tivesse citado, eu ia resgatar isso, porque, enfim, é a definição de um paradoxo. A questão do navio de Teseu, por exemplo, em que ponto, não é nem só a questão do transhumanismo afetando a nossa identidade enquanto indivíduos, mas a nossa identidade enquanto espécie. Em que determinado ponto nós, primeiro, deixamos de ser humanos com os aprimoramentos tecnológicos, ou em que ponto a humanidade evolui com esses aprimoramentos tecnológicos. Cabe você dizer que a humanidade evoluiu através da tecnologia, visto que, eu argumentei lá na minha primeira fala, que seres humanos não são seres naturais, abre aspas, fecha aspas, nós não ocupamos um espaço nesse mundo como outros organismos que evoluem à revelia das causas e condições que os cercam. Nós somos capazes de, assim como alterar a realidade da natureza à nossa volta, nós somos capazes de alterar a nossa própria evolução. Nós permanecemos humanos dentro desses tópicos. E eu levanto essa bola, cara, porque assim, você mencionou o Asimov. Muitos dos clássicos da ficção científica tangenciam justamente isso. Enquanto você falava, eu estava pensando comigo mesmo, falava, puta, velho, mas isso também é o que o Ghost in the Shell, é a bola que o Ghost in the Shell vai levantar, entendeu? É a bola que os replicantes de Blade Runner vão levantar. Essa ideia de que seres humanos podem ser melhorados necessariamente implica na definição do que significa ser melhor. Eu acho que esse é um debate que é interessante dentro do transhumanismo na cultura pop, porque quando a gente fala, por exemplo, resgatando aquilo que o Daniel falou, quando a gente fala de transhumanismo nos super-heróis, a gente fatalmente vai estar falando de uma melhoria explícita. Mesmo quando você tem, por exemplo, sei lá, aproveitando até que, né, na nossa gravação nesse exato instante, eu estou usando o nickname de Victor Stone. Quando você pensa, por exemplo, no Cyborg da DC, você pensa num sujeito que sofreu uma desgraça, filha da puta na vida dele, um negócio meio análogo, por exemplo, ao Robocop, que o próprio Daniel já falou. Ele sofreu uma desgraça, filha da puta, ele teve que sofrer um melhoramento tecnológico no seu corpo, mas ele usa isso para fins benéficos. Então você diz, bom, isso foi uma senhora melhoria. Ele agora Mas ele não queria isso, né? É bom citar, né? Exato, cara. Isso é uma coisa que você tocou num ponto certinho, porque eu ia resgatar justamente a fala de vocês sobre, por exemplo, a questão dos celulares. Hoje nós vivemos num mundo em que essa melhoria, ela não é uma opção.
de novo, nós não somos seres naturais. E hoje, mais do que nunca, nós vivemos num mundo, numa vida, em que nós não podemos simplesmente escolher se nós queremos ser melhorados ou não. E isso implica também na ausência de uma escolha ética. Quando a gente vê, por exemplo, um super-herói sendo melhorado pela tecnologia e ele escolhendo usar aquilo para o bem ou para o mal, né, como também acontece muitas vezes nas histórias de super-heróis, um Metalo da vida, por exemplo, você tem aí uma questão ética proposta pela tecnologia, mas nós não vivemos num mundo em que essa questão ética nos é posta para responder. A nossa condição é imposta. E aí eu lembro, de novo, de histórias como, por exemplo, Ghost in the Shell e Blade Runner, em que o transhumanismo ele é uma condição imposta. Nós não temos escolha porque esse é o mundo em que nós vivemos. A tecnologia existe, quase que a nossa revelia. É quase que assim, inevitável que a gente conviva com o melhoramento tecnológico. E você tem outras histórias de ficção científica, como por exemplo, mais recentes, né? Como por exemplo o Altered Carbon e o The Expanse, em que você tem assim, o transhumanismo, assim, a questão ética, ela já nem é mais uma questão a um tal ponto em que as pessoas convivem normalmente com o transhumanismo. E quando eu estava lembrando dessas histórias, enquanto o Guga fazia a fala dele, eu estava pensando assim, aqui comigo, numa questão muito tópica, porque ele falou dessas questões, né, químicas, por exemplo, e eu estava pensando comigo mesmo como atleta, né? Eu, por exemplo, hoje eu participo de um esporte, para quem não conhece, chama powerlifting, que é uma modalidade de levantamento de peso, e no powerlifting você tem, assim, federações distintas, em que algumas dessas federações, como a que eu participo, por exemplo, né, participo assim, junto com meu treinador é afiliado a essa federação específica, que são as federações que testam, é a federação que testa, que são aquelas que vão ver se você usou melhoramentos químicos. Se você não é transhumano, né? Se você não é transhumano. São as entidades que testam o testo, né? Isso, exatamente. Trocadalhos do carilho, mas é isso mesmo. E você tem as federações que não testam. E isso é engraçado porque durante muito tempo criou-se um estigma em torno do uso de esteroides anabolizantes porque havia uma ética, uma valoração do esforço humano na sua pureza, né? Algo muito movimentado, por exemplo, pelo ideal olímpico que perpassa o século XX. Mas hoje, entre atletas, essa lógica já mudou. O que existe é uma conscientização de que existe um custo de você ser um atleta, para usar a expressão que a gente está usando aqui, existe um custo de você ser um atleta transhumano. Você quer usar os melhoramentos químicos, você quer usar os esteroides e os anabolizantes? Não tem problema. Você vai competir com aquela galera que é melhorada, que é anabolizada. E tá tudo bem. Porque isso não é mais uma questão ética. Porque as pessoas entendem que essa é uma escolha que cabe a elas. Elas vão dizer, eu quero fazer isso sabendo dos riscos que isso implicam. E quando você compete, por exemplo, e pensando nesse sentido, pensando no meu esporte, eu pensei em outros esportes, eu comecei a lembrar de outros esportes que inclusive estão nas Olimpíadas, em que a questão da tecnologia é um tópico. Porque isso, você pode até não falar necessariamente de implantes, você pode não necessariamente falar da questão ciborgue do ser humano, do organismo cibernético. Mas esses implementos tecnológicos, eles já fazem parte da nossa realidade de uma tal forma em que você precisa debater assim, o limite em que eles são tolerados dentro daquilo que deveria ser a demonstração da exegese humana, que são os esportes. Então você tem, por exemplo, debates sobre que tipo de roupas os nadadores podem usar que ajuda eles a melhorar suas performances. Você tem aqueles atiradores olímpicos que usam aqueles equipamentos todos, né, que virou até meme nessas últimas Olimpíadas, por causa do quão cyberpunk aqueles caras parecem, mas tudo isso é pré-determinado.
Você tem mas o turco foi lá só com óculos e... Não é exato. Mas você vê, cara, você lembrou esse meme, e eu acho isso, cara, engraçado pra cacete, por quê? Por que esse cara virou um meme? Porque ele foi lá e ganhou uma medalha de prata sendo o tiozão do rolê. Ele era o cara de berma, camiseta e os óculos dele lá, dando tiro à vera. Enquanto ele competia com aquela galera, tipo, com aqueles equipamentos mó cyberpunk e tudo mais. E você vê que existe nas pessoas essa valoração de algo que é intrinsecamente, puramente humano, porque é um conflito direto com a imposição que a tecnologia exerce, é aquilo que eu estava mencionando agora há pouco, com essa falta de escolha que a gente tem em uma relação com a tecnologia. Porque a gente sabe que a nossa relação com a tecnologia contemporânea, ela é tóxica, muito por conta dessa questão político-econômica dentro do capital que a gente vive, mas a gente não tem uma alternativa a ela. Não existe você viver a revelia disso, a não ser que você escolha realmente ser um pária social, político, econômico e se meter no mato. Mas assim, você vai ser a exceção da exceção da exceção, e digo mais, você pode escolher fazer isso quando você tiver a sua capacidade de escolha enquanto um adulto, sabe, em pleno domínio das suas faculdades mentais. Mas você dificilmente vai nascer assim. Nós nascemos tecnológicos. E isso, quando se fala de transhumanismo, para mim, de novo, é o mais puro suquinho de distopia. Então, assim, cara, até resgatando de novo, essas obras mais recentes, tipo o Altered Carbon e o Expanse, eu acho que o que mais me assusta é, assim, não é o fato de que a gente convive ou não com o transhumanismo. Transhumanismo não é mais uma escolha. Esse é o ponto. Nós não temos mais a possibilidade de viver em um universo, assim, tal qual a gente não é capaz de escolher viver em um mundo sem tecnologia, a gente não é mais capaz de escolher viver num mundo sem o transhumanismo. Um abraço pro nosso amigo Rafael Machado Costa do Ilha Kaiju, né? Muito bom. Que, assim, pra quem não sabe com a piada interna, ele não tem nem celular, tá? A gente tem que falar com ele pelo Messenger do Facebook. Ai, ai. Mas, ó, vamos lá. A gente tem que... Pra gente não pirar muito, né? Não ficar sem citar as coisas, vamos afunilar isso aqui e levar esse tópico para a cultura pop, né? Mais para a cultura pop, no caso. O Rafael falou do Cyborg aí da DC e tem a ver, aí eu peguei e complementei, né? Pô, mas é uma condição que o cara não quer, né? E aí tem a ver com a fala dele, né? Que isso não é mais uma escolha nossa. E assim, vou insistir na forma como assim, a grande indústria cultural ela enxerga esse tipo de coisa, pelo menos aí em todo o século XXI, na verdade, né? Mas acho que a cada década que passa vai ficando um pouquinho pior. Por quê? Nós citamos o Robocop como questão de transhumanismo? Claro que é, mas num contexto de desumanização de força de trabalho e tal, que vai conversar com Ghost in the Shell também, porque ele tem essa questão de o que nos torna humanos, que por sua vez vai conversar com Blade Runner e tal, vai conversar até com Alita, o mangá, não o filme do Rodrigues, né, porque não vale a pena citá-lo aqui, mas é isso. Aí, a gente tem essas, no caso do Robocop, que tá lá no final dos anos 80. Quando isso é refilmado em 2014, é interessante perceber que a revelia de quem está dirigindo o filme, no caso o Padilha, eles estão tentando criar um super-herói super cheio de frases de efeito, com um cara muito... não é o caso, tá? Mas é o que eles queriam, né? Um cara carismático ali, como se fosse um Homem de Ferro. E não tem nada mais distante daquilo, sendo que, na essência do negócio, Alex Murphy não quer ser o Robocop, né? E esse aprimoramento forçado, que assim, não é nem um aprimoramento, é uma negação da morte pro cara, né? Tem a ver com essa falta de escolha que nós temos agora. Só que, se isso parece um tanto distante da realidade para algumas pessoas, né, vai funcionar como uma alegoria, sabe,
mas algumas pessoas não estão interessadas em ir tão fundo nesse conceito. Aí a gente pode entrar em outro caminho, que é a perda da empatia e da conexão orgânica com o mundo, tá? E quando a gente fala de conexão orgânica, tem muito a ver com crianças agora, né, que o Gustavo até falou no outro programa que o sobrinho dele não consegue ficar meia hora sem mexer no celular, né? Ou seja, ele está conhecendo o mundo através de uma tela, né? E isso é o completo inverso daquilo que eu acabei de falar de conexão orgânica, certo? E aí, juntando isso com a nossa discussão sobre inteligência artificial, nós temos 2 filmes fundamentais para entender esse lance, né, esses dilemas éticos, essas críticas à presença de inteligência artificial na nossa vida, tá? E não estou dizendo que nós não deveríamos usá-la, tá? A gente não deve usar para ficar fazendo trend de Estúdio Ghibli, tá? Porque isso é uma merda, e cada uma dessas, desculpem aí como alguém que desenha, né? Isso tem um aspecto mais pessoal para mim, mas tem um outro porém. Cada vez que alguém faz uma merda dessa no chat GPT, são 3 litros de água potável a menos no mundo, entendeu? Então a gente tem mais um motivo para se preocupar com essa merda, né? Mas, vamos lá. Não necessariamente nós precisamos ser o elo frágil, a parte frágil de uma relação com IA. E nas raras exceções que nós tivemos na grande indústria cultural falando disso, né, que as pessoas são coisas que deveriam passar em escolas e serem discutidas em aulas de ética e filosofia, tá? Eu estou falando do Ex Machina, do Alex Garland, e o Her, do Spike Jonze, né, o Ela, no caso, né? Esses são filmes que discutem diretamente aquilo que a gente está falando aqui. Porque eu falei de perda de empatia, de conexão orgânica com o mundo, diretamente relacionando com o celular, que não é visto, mas deveria ser, pela maioria das pessoas, como um aprimoramento transhumanista, mas acaba sendo a partir do momento que ninguém larga, né? A gente dorme com ele do lado e tal. Ele é igual um óculos hoje para nós, né? E acho que esses 2 filmes aí tem muito a ver com aquilo que a gente está falando aqui, e eles não são só convenientes, como necessários para discussão em geral, até porque eles chegam a ser quase como... Chegam não, eles são exceções no retrato transhumanista que Hollywood faz. Exato. E até legal você ter comentado isso, porque uma coisa que, com certeza, em algum podcast, vídeo, eu já devo ter falado. Eu sei que com o Daniel eu sempre falo que, assim, uma coisa que eu odeio quando aparece em alguma obra de ficção científica é quando o robô fica muito humano e se apaixona por ser humano e tal. Tipo essa ladainha. Lembram que quando eu falei do Raised by Wolves, né? Nossa. Assim, e isso é uma ideia... É claro, vai depender muito da intenção da obra, tudo mais. Só que, via de regra, boa parte dos autores que fazem com que uma inteligência artificial passe a ter sentimentos que são equivalentes ao ser humano, assim, inequivocadamente iguais, e isso é um erro gigante, porque como o próprio Rafa comentou lá no começo, né, que, poxa, a gente não desvendou totalmente o funcionamento da mente, assim, não é só o funcionamento da mente, é funcionamento mente e corpo, a nossa biologia, a nossa parte física afeta e muito as nossas emoções. Eu gosto dessa pessoa pelo que ela é por dentro, tal. Não, tem aparência, tem toque, tem muitas outras coisas em volta. Eu amo essa pessoa porque ela é muito inteligente. Não, se fosse assim, eu seria apaixonado pelo Alan Moore, sabe? Não. Mas não é? Mas não é? Bom, parando pra pensar, a rigor sim, mas... mas é engraçado que, assim, quando você tem esse tipo de discussão, que o Rafa bem pontuou a questão de singularidade e tal, que, assim, vamos falar, nesse ponto, o que seria essa singularidade das máquinas? É chegar num ponto que o nível de processamento de uma máquina se equivale a um de ser humano, a ponto de não ter mais a diferença. E até a máquina poder ultrapassar, assim. Só que
o modo como uma máquina raciocina, e o raciocinar é um termo errado, teria que ser como a máquina processa, mas para fins didáticos vamos utilizar raciocínio. O modo como uma máquina raciocina é muito diferente que o modo como um ser humano raciocina, né? Então, eu entrei aqui na chamada com vocês, a gente está gravando aqui no finalzinho da tarde, início da noite. Se a gente fosse gravar de manhã, o papo seria levemente diferente, a energia que cada um empregaria na voz seria diferente e tal. Então, assim, a hora do dia, o que está acontecendo com a gente emocionalmente fora do programa, tal, enfim, tudo isso vai ter uma influência. As nossas memórias, e isso é uma coisa que pega muito, tem... Nossa, pior que eu ia citar a obra, me fugiu. Não me fugiu, não, voltou. Uma coisa que é muito legal na Westworld da HBO é como eles trabalham a memória das máquinas, né? Porque isso é uma coisa que pouquíssimos autores e autoras, quando vão trabalhar com isso, acabam pensando, que é o seguinte: quando eu lembro de algum evento da minha vida, por mais marcante que tenha sido, eu vou lembrar de uma forma que a minha emoção na época é diferente, o meu contexto na época é diferente, o modo como eu lembro agora vai ser diferente, enfim. Essa minha memória, ela vai estar infectada por N fatores, né? Então, poxa, a gente discutiu em programa passado sobre a questão da nostalgia, né? Que tem muito a ver com isso, né? O modo como a gente lembra das coisas não é a rigor como elas aconteceram de um modo objetivo. Além da gente ter uma visão subjetiva na época que aconteceu tal evento, quando a gente lembra dele, tem outra carga subjetiva imensa impressa ali. E uma máquina, não. Uma máquina, ela vai ter o registro ipsis literis de como aconteceu. Tanto é que tem um episódio no Black Mirror, não vou lembrar se é a primeira temporada ou a segunda, mas é na época antes de ir pra Netflix, que tem aquele cara que ele registra tudo. É o final da primeira, é o terceiro episódio da primeira. Isso, perfeito. E o que acontece? A discussão que ele tem com a esposa, a namorada, enfim, não lembro se era esposa ou se era namorada, mas a discussão que ele tem com ela é uma discussão que é totalmente diferente de uma discussão que nós temos no nosso dia a dia. Por quê? Porque quando a gente tem um tipo de discussão meio que análoga àquela, é aquele negócio, mas você disse aquilo. Não disse não, tal. No episódio do Black Mirror, você disse aquilo, não disse não. Não disse? Olha aqui. E o cara coloca na TV o VT da vida deles, né? Então é uma outra relação com a memória, é uma outra relação afetiva, é uma outra relação de ser humano para ser humano. Tanto é que tem um filósofo sul-coreano, eu não vou lembrar o nome dele pela dificuldade da língua, talvez o Rafa até saiba, mas que ele fala muito das relações parasociais que a gente está tendo hoje em dia, né? Então, poxa, na nossa época ainda, eu até sou o mais jovem aqui dos três, eu aprendi a me relacionar com outras pessoas presencialmente e fisicamente, né? É essa relação que eu tenho, tanto é que até com um cliente meu aqui, às vezes o cara, ele conhece a gente pelo site, pelo Google, entra em contato com a gente por e-mail, até pelo WhatsApp. Antes de eu concluir qualquer negociação, se o cara for de São Paulo, eu agendo uma reunião presencial, peço para ele vir aqui no estúdio, tal, porque é um modo onde eu estou mais confortável em ter uma relação ali de negócio, de confiança, tal. Mas assim, pessoas mais jovens, não, elas estão nessas relações parasociais. Mas são relações muito complicadas, por quê? Porque é um momento que a pessoa te manda uma pergunta e você não tem o tom de voz dela, é claro, ela pode mandar um áudio no WhatsApp, mas enfim, você não tem vários outros níveis de comunicação ali que a gente tem no pessoal. E daí você tem o tempo para pensar em como responder, você tem um corretor automático que vai corrigir seu texto, se é uma relação um pouquinho mais pessoal, assim, você pode mandar uma piada e você manda uma mega piada, você manda uma mega ironia, você manda uma figurinha e tal, e daí quando você se encontra pessoalmente com essa pessoa, todos esses atributos transhumanos, por assim dizer, eles não estão à disposição. Então talvez você não vai ser
tão sagaz aos olhos da pessoa como você costuma ser virtualmente e tudo mais, e não é à toa que, eu não lembro quem falou isso, puxa, infelizmente eu não lembro quem falou isso, foi esse filósofo ou se foi outro tal, mas que fala que assim, as pessoas, e pode parecer piada, mas é meio absurdo você pensar, as pessoas estão transando menos. E isso muito por conta dessas relações parasociais, assim, porque o momento que você chega naquela intimidade física, tem um tempo até você ter essa intimidade. E se você tem uma relação parasocial, a menos é claro que você tem uma carência exacerbada, tudo mais, enfim, tirando vários excessos aí, né? Essa relação pessoal, ela tem uma dificuldade muito grande. Então vamos lá. Por que eu falei tudo isso e tal? Porque assim, uma máquina se apaixonar por um ser humano é muito complicado, porque o modo como surge um sentimento é algo muito do humano. A máquina não tem isso, até a máquina mais avançada não tem isso. E o Ex-Machina e o Her, eu acho que eles trabalham muito bem isso, porque ambos são máquinas que são treinadas para enganar, talvez seja uma palavra forte, mas no caso desses filmes é exatamente isso, elas manipulam o ser humano. Então no Her, que você tem um personagem do Joaquim Fênix se apaixonando pela inteligência artificial, no Ex-Machina você tem o personagem do John Hall Gleason tendo ali uma empatia, sendo seduzido no sentido intelectual mesmo da palavra por aquela máquina, acho que faz muito sentido. Por quê? Porque atualmente a gente tem notícias de pessoas fazendo terapia com o ChatGPT, por exemplo, e aqui eu não estou colocando nenhum juízo do quanto isso é válido ou não, tá? Eu estou colocando a manchete, tá? De forma alguma, se uma pessoa consegue uma ajuda pelo ChatGPT, eu vou recriminar isso. Entretanto, nós estamos falando de relações que antes eram exclusivos do humano com o humano e agora são relações que estão sendo intermediadas por máquinas. E assim, a gente já sabe de várias histórias na ficção de robôs sexuais. Alguém tem dúvida, a menor dúvida, que em um futuro muito breve isso vai se tornar realidade? E qual que é a questão? Vamos pensar de um lado muito prático. Tá? Assim, um lado prático total, super objetivo. Vamos esquecer a ética aqui, tá? Vamos lá. Pega um jovem que nasceu nesse mundo tecnológico, ele sabe se relacionar muito bem virtualmente, mas presencialmente é um pouco mais complicado. Esse cara, obviamente, ele vai ter uma dificuldade imensa de se relacionar afetivamente e sexualmente com outras pessoas. Aí ele fala, poxa, eu sou um cara, eu tenho, sei lá, eu tenho tesão por morenas de olho azul. Mas, nossa, é super difícil achar morenas de olho azul e a Patrícia, que é morena de olho azul, ela não me dá bola, tal. É muito fácil esse cara ir lá, pegar um robô sexual com essas características. Ok, teve esse cara. Agora, tem também o caso do outro cara, que ele não é tão jovem quanto este que eu falei, ele já é mais velho, ele nasceu no mundo físico, por assim dizer, a tecnologia veio depois, mas é um cara que, sei lá, ele quer trair a esposa, mas, poxa, ele vai até um prostíbulo, vai até uma amante, não sei o quê, puxa, tudo isso dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Quem vai dizer que a amante não vai jogar a verdade na cara da esposa, não vai chantagear o cara, tal, não sei o quê? Quer saber? Pum, comprei aqui um robô sexual e esse robô eu pedi para entregar no quarto de hotel, que eu aluguei o hotel, tal, assim minha esposa não vai saber porque ele não vai chegar em casa. Seja lá como for, extrapole essa ideia. Tanto no quesito um robô sexual, ou até no quesito que vocês falaram da Neuralink, simplesmente uma imaginação tipo Total Recall, né, com o Schwarzenegger. Nossa, tem coisa mais prática que você inventar a história que você quiser. Tipo Westworld mesmo, né, que você pode fazer o que quiser com os robôs, que isso a princípio não teria problema algum, né? Poxa, teria alguma coisa mais fácil, como você rodar uma simulação na sua cabeça para você se relacionar com a pessoa que quiser,
com as pessoas que você quiser, enfim, não tem limite, né? O que o mundo real vai te oferecer de vantagem, né? Praticamente zero. Foi pensando nisso que eles desenvolveram aquele capacete que a Sandra Bullock usa com o Sylvester Stallone no Demolidor, né? Mas é um salto para o desconhecido, né? O que a gente está falando aqui, né? A gente não tem como cravar se é de fato uma melhoria, né? Que acessível não vai ser para todo mundo. O que puder ser classificado como melhoria no final das contas, não vai ser acessível para todo mundo de cara, né? Isso é uma verdade, né? Mas não dá pra gente cravar aqui, sabe, falar isso aqui é o fim da civilização ou o próximo passo natural, né? E... Cara, desculpa só te interromper, mas é porque eu vou citar aqui uma coisa que eu tenho certeza que você e o Rafael vão querer destrinchar muito mais, porque é uma obra que vocês amam. Eu também gosto muito, mas meu conhecimento não chega aos pés de vocês, mas só para não perder o gancho. Que você falou, poxa, é um passo ao desconhecido. Se eu tivesse que chutar um futuro próximo, como é que seria dentro de tudo isso, né? Que você falou, poxa, não vai ser acessível à maioria das pessoas, de fato não vai ser. Agora, olha só, hoje em dia, por várias questões, dentre elas questão de violência urbana e tal, mas tem muito de praticidade também, você tem condomínios de prédios que tem muito lazer dentro. Então, a pessoa não precisa mais ir para um clube para ir na piscina. Não, ela vai na piscina do prédio. Ela não precisa mais se deslocar para uma academia, porque tem a academia do prédio. Ir para uma quadra no Ibirapuera para jogar bola, por quê? Porque tem uma quadra no prédio. Enfim, tudo dentro do prédio. Até mercadinho você tem hoje em dia dentro do prédio. Então, as pessoas cada vez mais reclusas, trabalho remoto, tal, bababá. Vocês não acham que é possível, e daí eu vou jogar bola para vocês em uma obra, que um futuro próximo nós tenhamos cidades configuradas, tipo o Mega City 1, que você tenha uma estrutura para pessoas mais elitizadas e daí um muro separando essa galera com poder da galera que não tem o mínimo de poder. Então a gente teria um muro e as pessoas que não têm acesso a esse tipo de tecnologia futura vão ficar além desse muro, na terra devastada. E daí quem tem o poder vão ficar dentro desses mega complexos, e daí a gente entra no mundo meio Juiz Dredd. Totalmente, cara, não só Juiz Dredd, Terra dos Mortos do George Romero também, né? Não, eu ia usar esse. Mandem ver, porque acho que Juiz Dredd tem tudo a ver com isso, talvez não tão diretamente o transhumanismo, se bem que tem também, mas na configuração da sociedade a partir do transhumanismo, né? Sim. Não, tem. Os juízes são transhumanos. Não, o Dredd os outros não. O Dredd, ele é um transhumano, né? Sim. E assim, é muito sintomático, muito simbólico que logo ele seja a grande expressão da justiça numa cidade como essa, o que tem tudo a ver com a questão ética que a gente tá propondo aqui, né? Sim. E você falou dessa questão do muro, cara, é que infelizmente eu sei que vocês não acompanharam essa obra em particular, mas leitores de mangá e fãs de anime aí fora vão lembrar também de Attack on Titan, né? Eu ia falar isso, cara. Como é que você acha que eu não ia lembrar disso? Quando você falou, não, vocês não lembraram, eu falei, cara, o cara vai falar de Attack on Titan. Eu falei, puta. Na mosca. Não, e é legal, né, cara, porque a própria ideia dos titãs, quando você avança na história, você percebe que são criaturas transhumanas, né? Você percebe que aquilo não são... Aí tá, eu ia falar, você percebe que aquilo não são monstros. São, mas o transhumano não é um monstro em alguma medida, porque ele já não é mais tão humano assim. O Guga tava falando lá atrás de como ele fica ereto pro Alan Moore, e na hora eu tava lembrando de um filósofo chamado Merleau-Ponty, que é o cara que trabalha a ideia da fenomenologia do corpo, né? E na fenomenologia do corpo do Merleau-Ponty, o corpo, ele não é um objeto passivo, ele é um corpo sujeito. E através da nossa percepção, ele constitui o mundo e a experiência do sujeito. Então, assim, a ideia é que o corpo ele não é só um objeto, mas ele é um sujeito manifesto no mundo. E a gente constitui a nossa experiência sensível através do corpo.
né? Então, assim, a nossa relação com o mundo, ela se dá através do corpo, não só como um meio de ação, mas também como uma forma de expressão e de comunicação. A linguagem, emoção, cultura, tudo é influenciado pela nossa experiência corpórea, e o nosso corpo, ele é um veículo para expressar também a nossa subjetividade. Quando você substitui o seu corpo por máquinas ou por melhorias científicas de alguma forma, a gente não precisa necessariamente se reter ao ciborgue tecnológico, mas todas essas outras expressões que a gente usou. Quando você substitui o seu corpo por outra coisa que não é aquilo com o qual você nasceu, o que resta de humano em você? E pode parecer uma coisa assim, estúpida, mas assim, estúpida ao extremo, e eu sei que vocês vão dar risada também, porque é realmente bobo, mas vocês se lembram por que o Darth Vader, ele não se realiza como o completo o Messias da Força, né? Porque infelizmente, depois que é introduzido aquele maravilhoso conceito de midi-chlorians, o que eles vão falar lá na frente é, bom, as midi-chlorians, elas são parte do corpo vivo da pessoa, e a força tá ligada à questão do tecido vivo. E o cara foi tão mutilado, ele foi tão detonado, que ele é tão mais máquina, que ele não consegue mais se conectar com a força como ele se conectaria como Anakin. Assim, esquece toda a narrativa, tá, gente? Não vamos discutir. A gente não precisa discutir a algum qualidade. Jedi poderia pegar o fêmur decepado do Anakin e usar como cabo de uma lightsaber, cara. Ele ia ser muito poderoso. Ia ter muito midi-chlorian ali. Você pensou como todo jogador de D&D que eu conheço agora, cara. Não, ele podia raspar igual a galera que raspa chifre de rinoceronte e fala que é afrodisíaco. E tomar. Pode crer, dar uma cheirada, uma fungada, né? Tipo um guento de Anakin, sim. Mas assim, cara, é interessante porque às vezes quando a gente fala do transhumanismo, a gente tá falando da nossa identidade enquanto entidade, né? Da nossa presença no mundo enquanto corpo. E quando você não possui esse corpo, o que resta do ser humano, né? O Daniel até mencionou o Her, né, o Ela, e eu acho que é um exemplo bem interessante porque fala muito sobre a relação que a gente tem com a tecnologia, que é uma relação incorpórea, né? O Gustavo também falou da questão da terapia com o chat GPT, e muitas vezes a gente pensa essa coisa do transhumanismo, da tecnologia acoplada em nós, mas não da nossa relação com a tecnologia e como ela interfere na nossa identidade enquanto entidades. Assim, o quanto da nossa própria percepção do mundo, o quanto do nosso corpo, ele é alterado. Porque assim, você fala, você faz terapia com o chat GPT. Eu vou na mesma linha do Gustavo, eu não estou fazendo nenhum juízo moral aqui. Mas a partir do momento que você interage com uma máquina para debater as suas emoções, para expressar o seu eu e encontrar respostas para dúvidas e angústias que você tem na sua mente, você está deliberadamente alterando a sua mente e o seu comportamento baseada em um implemento tecnológico. Isso é transhumanismo. A sua terapia com o chat GPT é uma ação transhumana. E é uma ação transhumana que acontece muito dentro desse... De novo, lembrando muito que o Daniel falou, acontece muito dentro desse tópico, por exemplo, como é debatido em Her, em que você é obrigado a ressignificar completamente a sua própria percepção das suas emoções com uma criatura que não está ali. E eu não estou dizendo que ela não existe, eu estou dizendo que ela não está ali. E isso é um problema muito, muito grande, porque como eu acabei de mencionar sobre a questão do Merleau-Ponty, mesmo que você seja um ser aí cibernético, mesmo que você seja um ser aí ciborgue, você ainda é parte humano e parte máquina, você ainda não é inteiramente máquina. Como você, assim, como que o transhumanismo interage quando você é parte pessoa, parte máquina interagindo com uma máquina, ou inteiro pessoa interagindo com uma máquina? Ou pior, como também acontece bastante no treinamento de IAs hoje, você é um ser humano assistindo, isso também é uma coisa que é mostrado em Her, você assistindo IAs interagindo entre si e evoluindo.
tudo isso são questões, assim, não só éticas, mas também práticas propostas pelo transhumanismo, e que a gente volta um pouco daquilo que eu estava falando lá nas minhas primeiras falas, que é o fato de que o nosso desenvolvimento técnico nunca esteve equiparado ao nosso desenvolvimento ético. E isso é um problema, quando você começa a aplicar ciência sobre o seu corpo e a sua identidade. E, Rafa, só para complementar isso que você falou, e um motivo até já desesperador, que daí aí vai entrar no lance bem mais complexo, que é o seguinte: você falou, né, da questão, poxa, quando você faz algo com o ChatGPT assim, e assim, só para ficar muito claro também, quando a gente está falando tudo isso, a gente não está falando necessariamente mal da inteligência artificial, mas sim o modo da relação do ser humano com a inteligência artificial e uma extrapolação para o futuro que às vezes pode ir num caminho não tão bacana. Uma coisa que eu não sei se vocês viram, acho que vocês viram, é o caso que é o seguinte: a gente está tendo essa verticalização de São Paulo que está deixando vários bairros meio que quase bairros fantasmas, né? Porque você está tendo uma proliferação de estúdios a um preço absurdo e ninguém está comprando, enfim. Então você tem essas questões do bairro fantasma. Nos Estados Unidos, né, em épocas de industrialização, você teve vários bairros fantasmas, né, também. Alguns até tem até hoje. Mas a questão é que você também vai ter, pensando na inteligência artificial, literaturas fantasmas. Que sentido eu estou fazendo isso? Porque tem casos que é o seguinte: quando você pega o ChatGPT e fala, ChatGPT, me dê um resumo da obra tal. Aí ele dá o resumo da obra tal. Aí você fala, ChatGPT, escreva para mim um artigo, ou um conto, ou um livro, seja lá o que for, escreva alguma coisa que, sei lá, seja referente a isso, seja parecido com isso. Eu gosto muito desse estilo, desse gênero, dessa obra, escreva um conto parecido com isso. O que vai acontecer? Extrapola um pouco isso. Então, a pessoa 1 escreveu o livro X. A pessoa 2 pediu para o chat um resumo do livro X para criar um livro Y. Vai existir uma pessoa 3 que talvez peça o resumo do livro Y para criar um livro Z. O que está acontecendo aí? Chega uma hora que ninguém mais está lendo e ninguém mais está produzindo. Então, assim, não é difícil a gente imaginar um futuro próximo onde as criações, elas não sejam mais, literalmente, não sejam mais humanas. E não só as criações, mas até mesmo a absorção dessas criações. Porque, por exemplo, pegando em rede social, que isso não é algo de um futuro próximo, não, já é algo que acontece. Você tem robôs criando postagens e robôs para lerem essas postagens, né? Você tem muito disso. Quando você pega lá Instagram tal, e você impulsiona para chegar em mais pessoas tal, a maioria é tudo robô. Maioria de curtida é tudo robô. Só que esses robôs estão curtindo? Muitas vezes esses robôs estão curtindo postagens feitas por robôs. Então você tem uma zona aí, uma terra de ninguém, onde você tem criações feitas por ninguém, feitas por IA, e essas produções também são consumidas por IA. Então, assim, é uma coisa muito absurda. E quando a gente olha discussões atuais sobre cinema, tudo mais, né? Produção artística, não só cinema, né? Mas produções audiovisuais, produções de imagem, produção de texto, tal, tudo mais, você está tendo a IA cada vez mais inserida, só que de uma forma não legal. Como que eu digo uma forma não legal? Por exemplo, no meu trabalho atual, eu utilizo inteligência artificial em que sentido? Principalmente para tratar áudio, tá? Então, às vezes tem um áudio, eu gravo aqui um episódio, aí um participante fala mais alto que o outro, ou às vezes pode ter algum ruído de fundo, tudo mais. Então, o que acontece? Ao invés de eu gastar horas tratando esse áudio, tudo mais, o que eu faço? Eu jogo na inteligência artificial, dou os parâmetros que eu quero que ela faça o tratamento, ela pega e já me manda.
é show de bola. Isso me economiza horrores de horas de trabalho, de fato. Mas aqui é uma questão puramente mecânica. Não tem um trabalho intelectual aqui. Eu não estou pedindo para que essa máquina construa o roteiro disso ou faça uma modificação na cor disso, na música. Eu não peço isso. Mas o que vai acontecer num futuro próximo? Num futuro próximo, se eu tiver algum concorrente que faça isso, é muito provável que esse concorrente cobre muito mais barato. E o fato dele cobrar muito mais barato, embora o trabalho não se equivale na qualidade, é óbvio que ele vai me roubar muito cliente que vai querer pagar mais barato. Até chegar uma hora que fique inviável para eu trabalhar com o modelo de negócio que eu trabalho atualmente e tenha que, ou, enfim, me tornar um refém da IA, ou simplesmente eu não vou nem ter tempo para isso, porque a IA já vai fazer o trabalho dela toda sozinha, eu não preciso de nada, né? Não preciso mais do meu trabalho. Por quê? Porque o produto, o material que esse meu cliente vai precisar gerar é um material que vai ser consumido por IA. Então, tanto faz se vai ter uma qualidade ou não. Tanto faz, né? Então, isso é um problema bem complicado. Igual eu falei, o caso que eu falei de tem uma matéria que sai, que só tem imagem e a voz de um suposto repórter ou uma suposta repórter, mas que na verdade é uma voz de IA, isso daí, para escalonar, de não precisar mais de um jornalista para sequer escrever aquele texto que a IA vai falar, é um futuro muito breve, né? Só que daí você pensa, a gente vai estar no futuro recebendo newsletter de um jornalismo feito por IA, por exemplo? Até quando em que momento a gente vai receber um filme feito quase que inteiramente por IA? Eu não duvido que seja rápido. Não duvido mesmo. Ah, mas vai ser inteiramente? Não, talvez tenha, sei lá, uma pessoa do estúdio, um produtor do estúdio falando, inteligência artificial, faz um filme pra mim de animação, né? Porque estilo live action ainda vai demorar um pouquinho mais, mas assim, faça um estilo, uma animação, estilo estúdio Ghibli, que seja, que trate de determinados temas, focado em determinado público-alvo, que tenha duração de 1h20, e é isso, ponto. Tá muito rápido disso acontecer. Tá muito rápido disso acontecer. E é engraçado porque vai justamente na contramão do que muitos palestrantes falavam antes, que eles falavam, a inteligência artificial, o maquinário está aqui para substituir o ser humano em tarefas mecânicas. O lado criativo do ser humano, o ser humano vai poder se preocupar com coisas mais estratégicas, coisas mais criativas, enquanto a parte mais mecânica vai ficar para a máquina. Não é isso que a gente está vendo. Não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo uma substituição completa, né? A parte mecânica sendo feita pela máquina, sim, mas a parte intelectual e criativa também está tendo uma substituição, né? É o sonho dos engravatados, né, cara? De quem comanda a indústria cultural. E ainda vou falar mais, cara. A gente fala assim, é porque é produtor de Hollywood, é dono de editora, que são os grandes vilões, né? Mas, vamos lembrar que a gente falou do Juiz Dredd aqui, o Pat Mills, cara, o padrinho dos quadrinhos ingleses, esteve envolvido numa polêmica com o IA não faz muito tempo, vendendo NFT na internet com arte gerada por IA. E um monte de desenhista virou a cara pra ele, cara. E assim, coisa velha, coisa que o cara tinha na gaveta, em vez de chamar um desenhista, né? Já que é o cara que você imaginaria que ia valorizar os desenhistas, não. O cara, mete uma IA ali. Eu nem sei o que deu essa treta, mas ele foi muito criticado, inclusive, pelo público. Mas é isso, né, cara? A galera quer a conveniência, né? É igual essa molecada que fala assim, democratizou a arte, agora eu não preciso saber desenhar para fazer uma HQ. Vai tomar no cu. Mas aí qual que é o que acontece? Pegando, né, o que o Rafa tinha comentado lá atrás, né, falando que as pessoas estão nascendo já tecnológicas, né? Então se for isso aí do Pat Mills e tal, hoje em dia vai ter um montão de artista, um montão de leitora descendo pau nisso mesmo. Só que assim,
avança um pouco no tempo, quando esses artistas mais roots tal falecerem, quando nós, leitores de mídia física tal, a gente bater as botas tal, a galera que sobrar é a galera que nasceu no mundo tecnológico, mundo acostumado já em ver coisas feitas por inteligência artificial. Eu fico imaginando meu filho agora tem 5 anos. Quando ele tiver, sei lá, 11, 12 anos, assim, aquela idade que você começa a consumir arte de uma forma um pouco mais profunda, né? Começa a adquirir mesmo uma personalidade de consumo de arte e tal, eu fico imaginando o tipo de arte que vai estar disponível para ele, né? E eu vou ter que saber dosar até onde eu não vou estar sendo retrógrado demais, querendo que ele só ouça músicas que eu ouço ou curtir filmes que eu curto. Não, ele vai ter que ter o espaço dele da atualidade dele. Mas o que vai ser dessa atualidade? O quanto de arte humana vai ter nisso, né? Isso daí é uma discussão complicada, né? Porque é aquele negócio, né? Não é querer aqui colocar o manto do comunista, criticar o capitalismo, mas o capitalismo ele tem uma autofagia em várias coisas que é complicada. Então, assim, você pega um estúdio que fale, não, a gente vai ficar fazendo no estilo roots mesmo, é ator, atriz no set, é efeito prático, quando for efeito digital vai ter um artista lá atrás criando tal. Meu amigo, o estúdio do lado que usar inteligência artificial, ele vai conseguir fazer um filme tão mais barato que você, que a conta para você não vai fechar. Então chega uma hora, não é nem questão de qualidade, porque, poxa, esse estúdio roots pode fazer o melhor filme do mundo. Ele vai ter que ter uma bilheteria gigantesca. E o outro estúdio que vai gastar rios de dinheiro muito a menos do que esse estúdio roots, ele não precisa fazer muita bilheteria para já ter lucro. Então, nesse sentido, é muito fácil esse estúdio que vai usar inteligência artificial se dá melhor. Se dá melhor, porque não tem essa, mas se você for bom naquilo que faz, você vai se destacar. Esse tempo já passou. O tempo de você ser melhor em alguma coisa te dar vantagem, esse tempo já passou. Já passou. Ah, não é verdade e tal. Eu vou dar uma dica muito prática. Olha só, tem um café que eu adoro, só que ele é caro. Toda vez que eu vou tomar café, eu tomo desse café caro? Não. Eu pego um café mais barato para tomar no meu dia a dia. Eu nem lembro a última vez que eu tomei esse café que eu gostava. Então, assim, mesmo você como consumidor tendo noção daquilo que é melhor ou não, ou pegando no futuro, daquilo que é feito por um humano ou não, você às vezes vai ter que optar pela praticidade / custo. Não tem como. E assim, até entusiastas como nós aqui, poxa, nós amamos cinema. Cinema para nós é praticamente um templo. A gente falou isso em algum episódio anterior. Mas eu vou ser muito sincero, tem muito filme que eu deixo de ver no cinema por conta de tempo mesmo, tal, para ver no streaming. Só que qual que é a questão? Justamente essa questão de tempo, de custo, tal, me força a falar, quer saber? Eu vou esperar para ver no conforto de minha casa. Mesmo sendo um entusiasta da ida ao cinema. Agora, imagine, para a maioria das pessoas que não são entusiastas na ida ao cinema, como essa decisão é muito mais fácil ainda, né? Ah, com certeza. Com toda certeza. A gente abriu um buraco aqui que, cara, a gente tá se afundando cada vez mais, né? E saiu um programa mais amargo do que o que a gente fez sobre o futuro das salas de cinema, né? Pode crer. Mas isso aí que você fala, cara, assim, eu acho que é sintomático, até para fechar o programa, fechando o ciclo do debate, eu acho que é muito sintomático
no sentido de que a gente entende que o transhumanismo em si, ele não é bom nem ruim. Ele é um reflexo da natureza humana, que não é uma natureza natural. Que é aquilo que a gente debateu o programa todo. Nós não somos seres naturais, nós somos seres que interagem com a ciência e com a tecnologia como uma questão identitária, como uma questão ontológica. Nós somos seres... o ser humano, ele é assim. A questão é que, quando a gente se debruça sobre a inevitabilidade do transhumanismo dentro da realidade que a gente não consegue escapar, dentro dessa realidade que a gente observa debaixo do nosso nariz, o sumo acaba sendo meio lúgubre, ele acaba sendo meio, sabe, triste. Enquanto o Gustavo estava falando isso, Daniel, eu estava lembrando daquele documentário que a gente assistiu uma vez, O Futuro do Trabalho e da Morte, lembra? Sim. E eu lembro que um dos futurologistas que estavam falando ali, ele já mencionava essa questão do tipo, a tecnologia, ela já tem a capacidade de substituir o trabalho do ser humano, assim, em larga escala, em diversos setores que a gente ainda não faz isso. Mas a gente não faz porque a gente vive em um sistema político-econômico que não se interessa por isso. Então, assim, não é somente uma questão da gente debater o transhumanismo per se, a questão do tipo, das implicações éticas e tecnológicas de seres humanos substituindo partes de si por robôs, ou da maneira como os robôs mudam a própria concepção da mente e do corpo humano. Mas é uma questão político-econômica. Nós vivemos em um mundo que opera de uma determinada forma, em que qualquer coisa que a gente crie, que a gente viva, que a gente pensa, que a gente sinta, que a gente construa, vai estar submetido a uma lógica utilitarista, consumista, de exploração, que, assim, por qualquer viés ético, é triste, é lúgubre. Então, assim, acho que o podcast ele termina nesse tom, não porque nós somos pessimistas, mas acho que porque nós somos realistas, porque a gente entende que a ficção científica, ela é uma extrapolação da realidade, mas ainda ancorada nela. Né? Mas agora vem o plot twist. Essa pauta foi sugerida pelo ChatGPT. E eu vou terminar, inclusive, cara, com uma citação de Ghost in the Shell, cara, pra deixar todo mundo aí de cabelo em pé. A carne é uma ilusão, a mente é a verdadeira realidade. Boa. Canteando da sua parte. Então o é isso. O ChatGPT pensou, né? Falem mal, mas falem de mim, né? Pode crer. Bom, então é isso. A gente agradece quem nos acompanhou até aqui. Muito obrigado pela presença, por nos acompanharem aí nas ondas podosféricas. E se você quiser deixar um comentário aí no Spotify, no YouTube também, no Spotify, se você comentar, você ajuda bastante aí a difusão do nosso trabalho. Quiser mandar um e-mail, podcast@formiguaelétrica.com.br, e aquelas coisas de sempre, né? Bom, podemos ir embora com a satisfação do dever cumprido, descansar, porque não somos máquinas ainda. Daniel Fontana, Gustavo Clive. É isso, galera. Até mais. E Rafael Ranieri. Um abraço para todos os fantasmas na máquina aí fora. É isso aí, cara. Mas aqui tem mais fantasma do que máquina, né? Pode crer. Tem mais Ghost do que Shell.